paz de Cristo a todos, amém? Obrigado por estar aqui com a gente, esse tempo dedicado para ouvir a palavra do Senhor. Temos começado um assunto sobre o que é igreja, essa é a pergunta, e eu acredito que é relevante nós compreendermos o que é essa instituição, e nós, como fazemos parte dela, precisamos ter esse entendimento à luz das Escrituras. Anteriormente nós falamos de que a igreja ela não é um lugar e que ela não é um templo, ela não é um tabernáculo, ela não é uma sinagoga. Igreja é um povo e que não está limitado à nação, a línguas, né? A nada disso, a barreiras culturais. Ela é uma igreja que tem um aspecto universal. São todas as pessoas que foram salvas em Cristo Jesus, resgatadas dos seus pecados e que chegaram até a luz de Cristo. As pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo e convertidas, né, que mudaram de direção de vida, foram convencidas do pecado, do juízo e da justiça. Então, todos esses fazem parte da Igreja de Cristo Jesus. Partindo desse princípio, nós podemos afirmar, então, de que a Igreja ela é uma instituição divina. Ela não é uma instituição meramente humana, de homens. Tá? Por isso, como construir uma instituição dessa maneira? Ela precisa ter alicerces fortes, bases fortes, tá? E nesse aspecto a gente pode comparar qualquer construção. Antes de tudo, você precisa fazer o quê? O alicerce, o fundamento, né? Para que essa construção, após ser levantada, ela suporte, né, tudo aquilo que vai vir pela frente, sejam chuvas, sejam ventos, tá? O alicerce precisa estar muito bem feito, né, para que essa instituição continue. Então, essa é a primeira figura de que nós vamos falar nesse dia. Cristo é o fundamento, tá? Cristo é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3,11 vai nos dizer que, porque ninguém pode lançar outro fundamento, isso é o apóstolo Paulo falando, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Os irmãos em Corinto estavam tomando partido e alguns estavam dizendo, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, e alguns estavam então polarizando, né, a fé, estavam tomando partido, e Paulo vem nos dizer que Paulo não é ninguém, que Apolo não é ninguém, no sentido de fundamento da igreja. Eles dizem que cada um tem o seu papel, assim como eu e você, como cristãos, dentro da igreja. Porém, o fundamento, o que sustenta a igreja, o que é a base da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, a pedra angular. Essa figura de pedra, a pedra é aquela colocada na esquina ou no canto da construção, das construções antigas, que dela então você tinha o ângulo correto para toda a construção, né, da esquina. Você tinha um ângulo correto e a partir dessa pedra que é fundamental, você poderia colocar outras em cima e tinha o ângulo, o direcionamento nas suas laterais para todo o restante da construção. Então, Paulo pega essa figura que eles conhecem e diz, olha, Cristo é essa pedra que é fundamental, que dá o ângulo, que dá o direcionamento, e ninguém pode colocar nenhuma outra pedra porque a construção não vai suportar. Então a igreja de Jesus tem ele como o fundamento principal. Lembra mais uma vez, estamos falando da igreja de Jesus. Não é a igreja do apóstolo Paulo. A igreja ela não tem esse aspecto. A igreja do pastor Davi, a igreja, né, do pastor A, B ou C, os grandes nomes que eu tenho ouvido, né, esses dias, falar a minha igreja. Olha, aqui na minha igreja, a igreja não está limitada a um homem, a uma pessoa.
Temos responsabilidade, sim, como pastores, mas a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? E isso tem que ficar muito claro em nossa mente, como cristãos. Ela não pode ser destruída porque a igreja tem base em Cristo. A igreja só vai deixar esse mundo, irmãos, quando ela for levada aos ares, né? Vai encontrar com Jesus nos ares, segundo 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, vai falar sobre Cristo vir buscar a sua igreja. Foi Cristo quem instituiu e ele também vai voltar para levar a sua igreja para junto de si. Tá? Ele chamou de minha. Mateus 16, 18 vai dizer: tu és Pedro, e esse texto é um pouco bem mal compreendido. Ele está falando, tu és Pedro. Pedro significa pedra, pequena pedra. Mas muitos acham que Jesus está dizendo sobre Pedro, né, eu vou edificar a minha igreja, e não é isso, porque você vai ver que o fundamento da igreja é Jesus. Então, o que está sendo dito em Mateus olha, Jesus está falando: Pedro, tu és uma pequena pedra da construção, mas a pedra principal que eu vou fundamentar a minha igreja, que eu vou construir em cima dela, né, é Jesus Cristo. Então, sobre esta pedra edificarei minha igreja, tá? Então, Jesus é a pedra onde dá a sustentação e o fundamento, é o alicerce de toda a igreja. Imagina você, uma instituição divina baseada em cima de um homem pecador como eu e você. Ela não suportaria, né? Nenhum homem suportaria ser essa pedra, porque nós somos pecadores e erramos e somos frágeis, mas Jesus Cristo não, ele é perfeito, tá? E como homem ele foi perfeito. Então ele sim é essa pedra que pode dar a direção para todos aqueles que vêm até ele, ok? Outra figura é que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Essa instituição tem um cabeça. Efésios 1:22 vai nos dizer: e por todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O Filho foi exaltado sobre todas as coisas. Tudo está debaixo da sua autoridade. Lembra mais uma vez? Toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. E Ele é o chefe, né, da igreja. Eu estou lembrando aqui sobre algumas figuras, ou até mesmo ditados que nós falamos no nosso dia a dia. Você já ouviu falar, né? Às vezes a seguinte expressão: o João perdeu a cabeça. O que isso quer dizer? Ele perdeu o controle, porque é da cabeça que partem, né, os comandos para todo o corpo. E também, por exemplo, alguém chamando a atenção de um filho, né? Esse menino parece que não tem cabeça. Ou então, olha, essa cabeça não é só para piolho, não, usa essa cabeça. Quer dizer que a cabeça, irmãos, ela é a CPU, é de onde parte, né, todo o comando para o corpo, toda a direção do corpo, é do nosso cérebro, que também as emoções, né, que nós temos são absorvidas, e é assim que todas as funções do corpo elas são ativadas, é a partir da cabeça, do cérebro. Então, Cristo é esse órgão central, né? Ele é quem dá o comando para o seu povo, para a sua igreja. A gente não tem outro meio, outro recurso para buscar direcionamento se não for em Cristo Jesus. Colossenses 1:18 vai dizer que a cabeça do corpo da igreja é Cristo. Ele é soberano sobre a sua igreja, é Ele que chefia a sua igreja. É interessante também nós pensarmos sobre um aspecto de que a igreja, ela precisa ter a identificação com o seu Senhor, com as suas ordenanças, com os seus mandamentos.
eu como pastor, como líder, eu não posso dar um outro direcionamento que não está segundo os princípios do Senhor, segundo as Santas Escrituras, tá? Segundo a Santa Bíblia. Por quê? Porque senão eu vou estar falando ou direcionando segundo a minha cabeça, e não, a igreja não é para isso. A igreja deve ser direcionada pelo cabeça, que é Cristo, e ele já deixou então tudo isso na sua palavra. Terceiro e último aspecto, Jesus como pastor da igreja. Quando a gente fala sobre a figura do pastor, nos faz lembrar da sua responsabilidade. O que um pastor faz? Ele tem um rebanho sob o seu comando e ele cuida desse rebanho, tá? Ele leva esse rebanho para pastos verdes, onde tem alimento. Então ele alimenta esse rebanho. Mas também existe algumas situações dentro do rebanho em que ovelhas acabam se ferindo, e o pastor tem um aspecto de cura sobre o rebanho também, porque ele sara, né, com o óleo, ele passa sobre a cabeça. O salmista fala sobre essa verdade. Ele, com o óleo, ele passa também sobre a cabeça das ovelhas e sobre os ferimentos, para então trazer cura sobre o rebanho. E o rebanho conhece o seu pastor, ele reconhece o seu pastor. Isso é uma característica de ovelha, né? Ela consegue identificar a voz do seu pastor e assim o segue, tá? Então Jesus, ele é o bom pastor, ele é aquele que foi ressuscitado, como dizem Hebreus, né, dos mortos, o bom pastor, o grande pastor, desculpa. Também nós temos aí a referência de que Jesus é o supremo pastor, aquele que dá a sua vida por suas ovelhas quando há perigo, né? E geralmente aí nós temos a figura do lobo que quer devorar o rebanho. Você tem então o bom pastor que protege o seu rebanho, tá? Então nesse aspecto Jesus, ele deixou as diretrizes de como que nós devemos liderar o rebanho de Deus. Lembra? Mais uma vez, o rebanho é de Deus que está entre vós, diz lá em Pedro, né? O rebanho não é meu, o rebanho é de Deus. Então eu tenho que cuidar desse rebanho da melhor maneira possível. Eu devo amar esse rebanho, eu devo alimentar, eu devo dar segurança, eu devo dar também cura quando necessário, tratamento, e claro, sempre entendendo de que o Senhor é quem cuida de nós, né, em todos os sentidos. Eu como pastor, eu lidero, eu oriento, mas o rebanho é de quem? É de Deus. Então essa responsabilidade é nossa também, ministros, né, mas entenda sempre que o rebanho não depende de nós, o rebanho depende do Senhor, né? Toda a fonte é o Senhor, de alimento, de segurança, de proteção, é o Senhor Jesus, porque também nós somos ovelhas do seu rebanho, tá? Inclusive nós precisamos atentar para essa verdade de que nós não podemos ter posses, né? Nós não podemos considerar um rebanho nosso e até criar um amor tão grande, um sentido de ter uma posse tão grande sobre as pessoas, achando que elas devem se submeter a nós meramente porque nós somos seus pastores. Não, nós estamos aqui servindo, e até posso também dizer que só existe, né, eu tenho falado isso, só existe o pastor, a figura do pastor, porque tem as ovelhas, né? Em nossos dias, o pastor, ele está para servir o rebanho, ele não está aqui para se colocar acima do rebanho, porque o rebanho é de Deus e eu estou dentro desse rebanho também. Então lembre sempre,
Só o pastor ele tem função porque existem ovelhas, elas são importantes para o mestre. Nós devemos cuidar com todo zelo, com todo amor, com todo desprendimento, né, com todo sacrifício necessário. Que Deus abençoe sua vida. Recorde sempre, Jesus ele é o fundamento. A tua fé e a minha fé devem estar baseadas, alicerçadas em Cristo. Mas ele também é o cabeça, é ele que dá a direção, é ele que guia os nossos passos, e a sua vida e a minha vida devem estar sendo direcionadas unicamente pela sua palavra, pelo cabeça que é Cristo Jesus. E por último, nós temos um supremo pastor, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, e nós podemos recorrer a ele em tempos de dificuldade, em tempos de perigo, em tempos de fome. Nós temos alguém a quem recorrer. Em nome de Jesus, que essa palavra abençoe tua vida e a tua casa.